Pessoal, prepare-se porque o Brasil está à beira de um colapso político sem precedentes e você não vai acreditar no que está prestes a acontecer e eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Responde aqui para mim rapidinho, você acha que a CPI e o pedido de impeachment do Moraes realmente vai ser votado? Ou vocês acham que o ministro vai escapar dessa também? Responde aí para mim nos comentários sua opinião e já se inscreve no canal, porque aqui você acompanha as notícias mais quentes com uma análise e opinião afiada, direta, sem manipulação da mídia. Olha só, gente, parece que as máscaras estão caindo, né? E mais uma traição dentro do governo Lula pode desmoronar de uma vez por toda a estrutura já fragilizada da esquerda. É isso mesmo que você ouviu, uma traição dentro do governo Lula pode acelerar ainda mais a sua queda. Um governo que já foi inabalável, agora vê os seus aliados se voltando contra ele, o que pode ser a ruína definitiva da esquerda no Brasil. Aliás, parece que não é só a gente que está vendo o governo acuado, seus próprios aliados estão recuando e mudando de lado, tomando decisões individuais sem considerar a opinião e posição do partido. E essa rachadura pode fazer a queda do Império Petista estar mais próxima do que imaginávamos. E quem imaginaria que esses crimes que o ministro Alexandre de Moraes está envolvido, sendo acusado, iriam tomar o centro das atenções? Pacheco agora está encurralado, parece que o Moraes, né, toda essa exposição dele está vindo à tona alguns crimes e ele pode não escapar dessa vez. A CPI já está cercando o ministro e com novos senadores apoiando, antes que eram aliados do Lula, agora a favor do impeachment. Gente, parece que isso está deixando o Pacheco sem opções. Eu vou mostrar aqui para vocês em detalhes. Será que o Congresso vai entregar a cabeça do Xandão em uma bandeja? Comenta aí para mim. Gente, depois dessa traição que saiu aqui para mim, né, dentro do próprio governo Lula, tudo indica que o impeachment agora é só uma questão de tempo e isso pode desencadear uma reação em cadeia que acabará de vez, né, com a esquerda no Brasil. Eu vou mostrar para vocês. Acabará não, mas enfraquecerá bastante. E isso pode ser uma esperança para o país, né? Mas o escândalo não para por aí. O Datena, o famoso apresentador e também candidato à prefeitura de São Paulo, enfrenta agora acusações criminais gravíssimas. Uma agressão com uma cadeirada em Pablo Marçal, também candidato a prefeito de São Paulo, pode levá-lo a 4 anos de prisão. Isso mesmo que você ouviu. Olha só. Começou como um escândalo eleitoral, agora virou um caso de justiça e as respostas são altas. 4 anos de prisão estão na mesa e o destino de Datena está por um fio, gente. O clima esquentou e o Congresso já tomou partido, prometendo um desfecho mais explosivo do que qualquer novela política. E a dúvida que fica é, né, até onde essa batalha judicial irá? Vão comentando aí. Enquanto isso, gente, como se essa situação não pudesse piorar, novas revelações bombásticas sobre a repressão brutal de Maduro na Venezuela após eleições já estão circulando e a pressão internacional está sufocando cada vez mais o governo, o que caiu bem no colo do Brasil e eu vou te mostrar o como. E como se já não bastasse os escândalos, 3 deputados do PL estão sendo investigados, revelando aí um desespero e também um podre por trás da corrupção que assola o cenário político. Mas isso não é tão impossível, gente, quanto parece de acontecer, e nem é tão incomum assim. Nós já vimos economias outrora prósperas afundarem sob governos de esquerda. Vamos citar 3 casos básicos? Venezuela, Cuba, Argentina foram grandes exemplos para nós. O que tinham em comum? Intervenção estatal excessiva, políticas econômicas insustentáveis, subsídios maciços, controle de preços, impressão de moeda para financiar déficits orçamentários que levaram à hiperinflação, escassez, destruição de confiança do governo, dependência de um único setor econômico, corrupção e má gestão e o isolamento internacional. E o Brasil, sobre a gestão do Lula e da Dilma, ele compartilhou algumas características desses países de esquerda que afundaram, e especialmente em termos de corrupção, intervenção estatal e também políticas econômicas populistas, e deixaram marcas profundas que ainda afetam o nosso país. Gente, o caos já está instalado, isso é certo, não tem como negar isso ou fechar os olhos diante de tudo que está acontecendo. Todos esses desdobramentos parecem apontar
para um fim eminente. O que começou como um governo talvez considerado forte, agora ele está vendo sua base desmoronar por causa de traições internas, escândalos cada vez mais profundos e acusações de corrupção. Será esse o fim da esquerda no Brasil? Comenta aí para mim o que vocês acham. Fica conosco, porque o desenrolar desses eventos pode mudar o rumo do país de uma vez por todas. O que parecia impossível de acontecer para muitos agora se torna uma realidade sombria e iminente. O Brasil está em chamas e os próximos capítulos serão aí decisivos. Então se inscreve no canal, deixa o joinha para ajudar no meu trabalho e também, gente, segue a gente lá no Insta. É importantíssimo nossa união nesse momento. Eu preciso de todos vocês comigo lá na outra rede, porque eu irei postar algumas coisas importantíssimas lá e devido a algumas políticas internas da plataforma aqui do YouTube, alguns conteúdos eu não posso mostrar aqui para vocês, tá? Então, eu divulgo lá e eu criei aqui para vocês um perfil do zero. O link tá aí no primeiro comentário do vídeo, tá aqui na descrição. O nosso Insta chama Mentes Direitas, tá bom? Eu espero que você fique lá junto comigo, chama a família, os amigos, todo mundo para se reunir nessa jornada. E sem rodeios, olha só, vou trazer aqui para vocês essa informação já que saiu no G1 e que é muito importante a gente refletir, tá? Então prestem bastante atenção, porque o Maduro intensificou a repressão após as eleições na Venezuela. Isso quem disse é o relatório da ONU. Documento da missão da investigação foi publicado nessa terça-feira, dia 17 de setembro, notícia bem quentinha para vocês, tá? Saiu hoje. Cerca de 2.400 pessoas foram presas em protesto no país e o governo do Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, intensificou dramaticamente a regressão política a protestos após as eleições presidenciais em julho desse ano. Isso de acordo com um relatório da missão da investigação da Organização das Nações Unidas, a ONU. E aqui mostra, né, gente, que segundo o relatório, as autoridades venezuelanas agiram para desmantelar e desmobilizar a oposição, inibir a disseminação de informações independentes e opiniões críticas e prevenir protestos pacíficos de forma consciente e deliberada. Estamos testemunhando uma intensificação da maquinária repressiva do Estado em resposta ao que entende como visões críticas, oposição ou dissidência, afirmou Marta Valinas, que é presidente da missão de investigação aí da ONU. Então, as autoridades eleitorais e o Tribunal Superior da Venezuela declararam que o presidente Nicolás Maduro venceu as eleições sem divulgar todas as contagens de votos, levando apoiadores do candidato oposicionistas Edmundo Gonzalez a acusar o partido governista de fraude. A oposição afirmou que sua própria contagem mostra uma vitória para Gonzalez. No início do mês, o opositor pediu asilo político na Espanha após ser emitido um mandado de prisão contra ele. E de acordo com o relatório, 2.400 pessoas foram presas durante protesto após as eleições da Venezuela. Além disso, a ONU aponta que 25 pessoas foram mortas em manifestações e dessas 24 morreram por ferimentos de bala, principalmente no pescoço. Então, a resposta repressiva ao protesto marcou um novo marco na deterioração do Estado de Direito, de acordo com a missão aqui de investigação. Então, gente, essa matéria aqui, ela aponta, assim, algo gravíssimo, né? O governo Lula, inclusive, por que eu disse que isso caiu no colo do governo Lula? Porque o Lula, ele enfrenta um dilema. Apesar de suas afinidades históricas com líderes da esquerda na América Latina, o Brasil não pode mais ignorar a realidade de repressão na Venezuela. A neutralidade já não é uma opção moralmente defensável, nem estrategicamente sábia. A relação do Brasil com países como a Venezuela, que estão sob regimes autoritários e repressivos, é um ponto sensível na política extrema brasileira. Historicamente, o Brasil ele manteve uma postura de neutralidade e diálogo, muitas vezes evitando condenações explícitas a governos de esquerda, especialmente sob administrações como a de Lula. No entanto, quando um país vizinho, como a Venezuela, intensifica a sua repressão, como destacado aqui no relatório da ONU pelo jornal G1, essa postura de neutralidade pode ser perigosa e até mesmo vista como uma forma de conivência. Essa postura do Brasil ao buscar alianças com regimes autoritários e reprimir críticas contundentes
pode enfraquecer sua imagem como defensor dos direitos humanos e da democracia. Um país de liderança regional como o Brasil, ele tem um papel crucial. O que vocês acham? Vão respondendo aí, gente. Enquanto isso, olha só, a gente vê mais uma matéria importante aqui, que saiu no jornal Metrópolis, pela colunista Laura Braga. Ela trouxe o seguinte: deputados do PL são denunciados por corrupção em emendas parlamentares. A denúncia foi feita pela PGR. Parlamentares são acusados de desvio de mais de 1,6 milhão em emendas destinadas às cidades maranhense, e a Procuradoria-Geral da República apresentou sua primeira denúncia contra parlamentares. O caso, que foi inicialmente investigado pela Polícia Federal, denuncia um esquema de corrupção em emendas envolvendo 3 deputados do PL e a destinação de recursos para a Prefeitura de São José de Ribamar, a cerca de 30 quilômetros de São Luís do Maranhão. A denúncia, a primeira da Procuradoria sob a liderança do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, revela que os parlamentares Josimar Maranhãozinho, do PL, Bosco Costa e Pastor Gil, que integram o chamado Baixo Clero da Câmara, tinham como objetivo desviar parte dos valores destinados ao município, configurando um crime de corrupção passiva. As informações são de Aguirre Talento, do UOL. Então, gente, eu vou trazer aqui a minha opinião, porque que eu trouxe essa matéria para a gente poder debater e para poder falar aí com vocês a respeito dela, né? Porque isso daqui traz uma reflexão importante para a gente. Em suma, a denúncia de corrupção envolvendo aqui os deputados do PL, ela revela que nenhum partido ou espectro político está imune aos males da corrupção. Isso é um fato. Embora a direita frequentemente critique a esquerda por práticas aí corruptas e pelo uso de recursos públicos de forma inadequada, é fundamental que a própria direita adote, claro, um padrão rigoroso de ética, especialmente quando defende esses princípios como parte central aí da sua agenda, né? Por outro lado, é necessário questionar o papel da mídia na cobertura desses casos, porque a imprensa deve ser imparcial, equilibrada, transparente ao expor corrupção, independentemente de quem está no poder. E tanto o escândalo envolvendo a direita quanto a esquerda devem ser tratados com o mesmo peso. A exposição seletiva, como muitas vezes ocorre com parlamentares da esquerda, né, que mina a confiança pública e prejudica a integridade do debate democrático, a corrupção, ela é um problema sistêmico e a única forma de combatê-la efetivamente é com transparência, instituições sólidas e uma imprensa que trate todos os casos com imparcialidade e também equidade. A denúncia envolvendo os deputados do PL, que é o Partido Liberal, por corrupção em emendas parlamentares, como a gente está vendo aqui, ela acende mais uma vez o debate sobre o uso de recursos públicos por parte de políticos, independentemente de suas ideologias, né? No caso específico de parlamentares de direitas, há uma expectativa maior de que esses sigam princípios de austeridade fiscal e integridade ética, pois muitos deles defendem o combate à corrupção como uma bandeira fundamental. Contudo, é importante lembrar que em todas as esferas políticas, tanto na direita quanto na esquerda, escândalos de corrupção envolvendo emendas têm se repetido. O interessante, né, é que a gente vê aí, as emendas parlamentares, elas são instrumentos legítimos dentro do sistema político brasileiro, permitindo que os deputados destinem recursos para suas bases eleitorais. No entanto, o que deveria ser uma ferramenta para atender às necessidades aí, de fato, do povo, de um partido, né, o uso pode ser usado para uma corrupção, como a gente vê, só que isso não é só de direita, isso daí é de esquerda também, né? É evidente que parlamentares de esquerda também estão envolvidos em casos semelhantes de corrupção relacionados às emendas, mas as coberturas midiáticas muitas vezes parecem ser menos intenso ou até mais complacente em certos momentos. Então esse caso aqui a gente viu que eles nem foram condenados, né? Ainda é só uma investigação, vão analisar, será que é isso mesmo? Será que não é? Será que é um desvio, a esquerda tentando desviar o foco, a atenção delas agora que o governo está em queda? Então é muita coisa acontecendo e precisa ser analisado com calma. Então a gente tem que analisar a mídia, todas essas notícias com muita transparência, cuidado e análise, tá bom, gente? Agora uma outra informação aqui, né? Olha só, essa daqui, gente, vamos falar aí que após cadeirada, o que aconteceu? Tem um deputado que quer criar a lei da Atena. Saiu no jornal Metrópolis pelo colunista Igor Gadelha
que um deputado apresentou um projeto que prevê prisão e cassação da candidatura de quem agrediu um concorrente de campanha eleitoral. Apelidada de Lei da Atena, a proposta foi protocolada na Câmara na segunda-feira, ainda ontem, dia 16 de setembro, e prevê uma pena de 1 a 4 anos de prisão para lesão corporal contra candidato a cargo eletivo, como foi o caso de Datena contra o Marçal. Caso o ato seja praticado por um candidato contra o outro, o projeto prevê o registro eleitoral cassado. Caso a lei já estivesse em vigor, Datena seria impedido de concorrer à Prefeitura de São Paulo. Esse episódio, além de ser muito triste para a democracia, demonstra a necessidade de aperfeiçoamento imediato do ordenamento jurídico pátrio, de modo a não só repreender esse tipo de conduta, como também evitar esse tipo de prática que ele continue ocorrendo no cenário político eleitoral. Quem justificou isso foi o Sanderson, que é o deputado do projeto, tá? Então, gente, o que aconteceu, né? O Datena avançou para cima do candidato Pablo Marçal durante o debate promovido pela TV Cultura em São Paulo nesse domingo. A confusão começou após o Marçal questionar quando o apresentador de TV iria abandonar a carreira política. E o Marçal chamou o Datena de arregão, né? Assim, fez a provocação dele. E aí o Datena foi para cima e o agrediu, tá? Então agora, gente, isso daqui tá sendo discutido e o clima ficou sério, né? Eu vou trazer um pouco a minha opinião, porque assim, eu tô lendo aqui a matéria. Essa troca de acusações entre Datena e Marçal, ambos com passados controversos, né, reflete um padrão comum em debates e disputas eleitorais, onde questões pessoais são utilizadas como munição para ataques políticos. Em vez de discutir propostas e soluções aí para os problemas da sociedade, o foco se desvia para o histórico criminal e pessoal dos candidatos, criando um espetáculo público que pouco contribui para o debate democrático. E no caso do Datena, o que aconteceu, né? A acusação do assédio sexual que foi retirada e arquivada ainda pesa sobre sua imagem pública. Mesmo sem condenação, a dúvida sobre a legitimidade da retratação da vítima é algo que levanta alguns questionamentos. A denúncia foi retirada, a vítima se retratou em cartório, mas posteriormente ela alegou que foi forçada a fazer isso, que criou aí uma sombra, né, sobre o processo, mesmo que esse tenha sido arquivado. A mídia, em muitos casos, né, mantém esse episódio aí fora do holofotes, né? Mas foi o que aconteceu. Já por outro lado, o que aconteceu com o Pablo Marçal? Ele carrega um histórico criminal, né? Ele inclui uma condenação por furto qualificado em 2010, tá, gente? Para quem não sabia, aconteceu de fato, após uma prisão em 2005. Além disso, ele foi acusado de ter ligações com o PCC, que é o primeiro comando da capital. Sua ficha criminal se espalha aí por 4 estados, mas a condenação foi essa do furto qualificado, onde disparava e-mail, aplicava golpes aí digitais, né? Que foi quando ele foi condenado. E a mídia tende a explorar esses fatos de uma maneira incisiva, porque ele é o que está aí nos holofotes. E essa situação, ela revela o desequilíbrio de tratamento que o sistema de justiça e a mídia oferecem para figuras públicas. Enquanto os políticos e candidatos estão sob escrutínio constante, o público tende a condená-los previamente, o que levanta a pergunta se esses mesmos indivíduos não estivessem privilégios políticos ou midiáticos, será que suas posturas seriam diferentes, né? A cultura aí de impunidade, privilégio político, muitas vezes incentiva comportamentos imprudentes, pois os envolvidos sabem que tem maior chance de evitar consequências sérias. E a proposta da Lei da Atena, aqui mencionada nessa matéria que eu tô lendo, ela tenta aí resolver o problema de agressão em debates políticos, mas é essencial lembrar que o Código Penal já existe para todos os cidadãos, inclusive figuras públicas. Criar uma nova lei para punir algo que já é crime é uma resposta política que mascara a verdadeira questão, a falta de aplicação igualitária das leis existentes. Se tanto Datena quanto o Marçal, assim como qualquer outra figura pública, fossem tratadas de acordo com a lei comum e não com base em privilégios políticos ou midiáticos, talvez a postura deles tivesse sido diferente. E a justiça e a mídia deveriam tratar todos os cidadãos, independentemente de sua posição ou influência, de uma forma igualitária, garantindo que acusações sejam investigadas com seriedade, gente, mas sem condenação prévia ou espetáculo midiático igual a gente vê hoje, né? Então a justiça imparcial
e o jornalismo equilibrado, eles são fundamentais para que a sociedade tenha uma compreensão clara e justa dos fatos. Vocês concordam comigo? Vão comentando aí, que eu quero trazer para vocês sobre isso, porque o debate público no Brasil ele poderia focar em questões mais relevantes, né? Como propostas, políticas, soluções para os problemas do país, em vez apenas de alimentar escândalos e polêmicas. Mas essa é apenas mais uma de minhas opiniões, e quem sou eu na fila do pão? Só mais uma com fome, não é mesmo? Gente, agora olha só, mais uma polêmica. Então a gente trouxe essa daí, da Atena. Parece que tá aí por um fio, hein? Ele ainda pode ser cassado, ainda pode ser condenado, porque a lei tá aí para todos e ele não tá acima da lei, não. Então vamos ver o que, que vai dar tudo isso, né? Agora, eu vou trazer para vocês aqui uma notícia bomba, que é sobre essa traição dentro do governo Lula. E isso, gente, é muito, muito, muito sério. Eu vou trazer aqui agora, eu quero muito ver a sua opinião, porque assim, a perda de aliados para qualquer governo é sempre um sinal preocupante. Para Lula, que já enfrenta uma oposição forte, um ambiente político polarizado, o distanciamento de figuras importantes na sua base de apoio pode enfraquecer sua capacidade de governar. Um presidente depende de uma rede de apoio sólida no Congresso para aprovar projetos, reformas, medidas essenciais para a condução do governo. E se esse apoio começa a desmoronar, o governo ele perde tração, tornando-se aí cada vez mais vulnerável a crises políticas e a movimentos de oposição mais organizados. A questão central aqui é o seguinte: por que Lula está perdendo aliados? Né? Como vocês vão ver aqui nessa matéria que eu abri aqui, já estou lendo para vocês e vou resumir ela. Parte disso pode ser atribuída à dificuldade de agradar a todos os setores que compõem sua base de apoio, muitos deles com interesses divergentes, né? Além disso, as cobranças por cargos, recursos, influência política podem ter atingido um ponto em que as negociações não estão mais funcionando como era antes, e quando o governo não consegue acomodar os interesses dos aliados, a lealdade é posta à prova. E além disso, as tensões crescentes em relação ao Supremo Tribunal Federal, STF, que repercutiu internacionalmente, as suas decisões podem estar afastando figuras que, embora inicialmente próximas a Lula, estão começando a ver o quê? Um custo político de se manterem atreladas a um governo que cada vez mais está em atrito com a justiça, com países vizinhos. A polarização do judiciário, que vem sendo uma questão central no Brasil, é um tema sensível que divide não apenas a opinião pública, mas também as forças políticas que sustentam o governo. E se Lula continuar a perder aliados e a CPI contra Moraes ganha força, o governo pode enfrentar uma paralisia política. Sem o apoio necessário no Congresso, o presidente pode ter dificuldades para aprovar medidas cruciais, gente, o que pode prejudicar sua agenda de reformas. Além disso, a CPI pode desviar o foco da gestão do Lula, transformando seu governo em alvo de um debate sobre os limites do judiciário e a separação de poderes. Então, a gente vê um conflito prolongado e eu vou explicar essa matéria do que aconteceu. Lembra do Alessandro Vieira, um grande aliado aí do Lula? Inclusive, ele foi muito forte na questão da época do Bolsa Família e do auxílio emergencial. O Alessandro Vieira parece que virou de lado, gente. Isso daqui veio pelo próprio Senado.leg, site oficial do Senado, tá? E veio da seguinte forma por Alexandre Campos. Alessandro Vieira recolhe assinaturas para a criação de CPI sobre condução de inquéritos no STF. Então, o senador Alessandro Vieira se posicionou, ele apresentou um requerimento de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar ilegalidades na condução dos chamados inquéritos das fake news, das milícias digitais por parte do ministro Alexandre de Moraes no STF. Para que o documento seja protocolado e lido em plenário, é preciso apenas 27 assinaturas que apoiam a proposta do Alessandro Vieira. Então, ele está na fase aí de coleta, né, de apoio, de requerimento. O Alessandro Vieira é do MDB de Sergipe. Ele pede aí a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a existência de eventuais ilicitudes nos chamados inquéritos da fake news, milícias digitais em andamento do STF, sobre a relatoria do Alexandre de Moraes. E no documento, o Alessandro afirma que a conduta de ambos os inquéritos afronta princípios constitucionais, notadamente o da transparência, e sem dar publicidade total aos fatos apurados, naquilo que não prejudique as investigações, Alexandre de Moraes impede as partes acusadas de se defenderem adequadamente, fato que contraria também outros princípios constitucionais, como o de devido processo legal e da ampla defesa, argumentou aí o senador, tá? Então, gente, ele falou que precisa de 27 assinaturas e se isso acontecer, o documento será protocolado no Senado
para poder aí avançar uma possível CPI, tá? E então a gente vê que o senador, ele quer abrir a CPI para investigar Moraes na condução dos inquéritos, e isso pode ser, tá sendo considerado aí por muitos internautas como uma traição dentro do governo Lula, já que ele sempre prestou apoio ao Lula, né? Inclusive aos projetos de Lula, mas parece que ele virou de lado e quer a cabeça do Xandão. E aí eu quero saber de vocês acham que de fato vai acontecer? Isso está pressionando o Rodrigo Pacheco cada vez mais, gente, e o Rodrigo Pacheco pode não aguentar toda essa bomba. Então vamos ver aí, a pressão tá grande, vamos ver o desenrolar nos próximos dias, por isso é importante se inscrever no canal para acompanhar, que toda vez que eu postar um boletim novo, você fica por dentro. Então é isso, essa é a minha opinião, essas são as análises dos fatos que eu vi hoje, que estão mais bombando aí na internet, para você ficar por dentro de tudo. Comenta o que você achou e segue a gente no Insta, gente. Vou postar algumas coisas bombásticas lá, porque não dá para me trazer aqui, mas eu vou trazer lá e eu espero vocês. Então, beijo grande, fiquem com Deus, até mais.